Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse vídeo provavelmente vai estar um pouco atrasado, mas vamos lá. Hoje eu vou estar criando um Fursono novo, que vai ser exclusivamente para minha mãe. Ela não sabe que eu estou criando isso, então é meio que um presente de Dia das Mães e uma homenagem especial para ela. Então eu vou estar fazendo alguns concepts. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Então, gente, antes de eu passar para o digital, quero mostrar um pouquinho do processo de como que eu fiz. Como podem ver, essa é a primeira versão que eu fiz, então dá pra notar que essa parte do corpo tá bem zoadinho, que esse resultado eu não gostei muito. Principalmente na parte de trás, na parte das pernas, que tá bem zoadinho. Então, eu acabei não gostando muito desse resultado. Então, eu fiz um outro logo depois, só pra ajustar algumas coisas. Então, esse aqui foi o que eu fiz mais refinado, que pra mim foi o resultado que mais eu gostei. Principalmente aqui na parte da parte da barriga que eu fiz, pra que eu senti uma melhoria bem significativa. Então, eu achei bom esse resultado, já que eu dei uma melhorada, então é basicamente isso. E aqui justamente o badge que eu fiz pra minha mãe. Então, eu gostei bastante desse resultado, apesar de eu ter sentido que essa parte do focinho ficou um pouquinho larga, então eu vou tentar ajustar isso no digital logo depois. A minha ideia na hora da criação dessa personagem, eu pensei mais na aparência e nas características da minha mãe, e também qual seria a espécie que iria combinar mais pra ela. Então, uma das ideias que eu pensei que iria combinar seria de um gato, já que como os gatos são animais belos e peludinhos, então pra mim essa foi a escolha que mais combinou pro design final. E a minha principal inspiração para criar o design dela foi aquele gato todo branco e peludinho, da raça persa. Aqui na parte do digital, eu precisei arrumar algumas coisas, como a parte da caixa torácica e as pernas principalmente. As pernas eu tive que olhar um pouco de referências e a anatomia, já que os animais têm as curvaturas nas pernas. Então eu tive que entender como eu iria aplicar isso, principalmente na parte de trás da pose, já que como foi a parte que eu mais fiquei em dúvida de como aplicar isso, então eu tive que olhar algumas referências só para mim pegar um pouco da ideia. Pelo menos deu para mim chegar em algum lugar. Falando da espécie, como a largura do focinho dos gatos são curtos em comparação dos outros animais, então eu tive que me atentar a esse detalhe, que eu logo chego lá no próximo desenho. A questão do cabelo foi interessante de aplicar, já que não foi algo complicado. Só tive que pensar um pouco no volume dele. As cores dela, a primeira coisa que me veio em mente foi uma cor bem rosinha. E como essa cor é bem delicada, então eu tive que pensar como eu iria aplicar isso pro corpo e os pequenos detalhes da marca dela. E por falar em marca, o símbolo que eu fiz na parte das pernas, eu tinha criado apenas com um enfeite mesmo. Mas eu posso dizer que teve uma leve inspiração naquele símbolo da Renamon. Então, como a personagem eu deixei bem rosinha, então a cor eu precisei deixar do tom do corpo. Então, esse é o resultado do concept da minha mãe. O que acharam do resultado? Agora vamos pro desenho da Beth. Com o concept feito, eu pude ter uma melhor clareza de como eu iria fazer a arte dela.
Eu só não fiz essa badge logo de cara, porque eu tava precisando entender como iria ser o design dela, quais seriam as cores e como eu iria aplicar os detalhes de luz e sombra para um próximo e última ilustração dela. Nessa parte da badge, como eu tinha comentado para vocês no tradicional, a parte do focinho eu acabei alargando um pouco, então eu precisei corrigir isso para não dar uma impressão errada da espécie. E já nessa badge, eu pude deixar o volume do cabelo dela mais natural e belo. A questão do formato da badge, eu não tinha muita ideia de como eu iria fazer. Eu tava pensando em criar um tom de cores em torno dela, mas depois de brincar um pouco com isso, foi aí que eu tive a ideia de deixar um formato como se fosse de um escudo ou algo do tipo. Então, essa é a badge dela. O que acharam do resultado? Agora vamos para a última e definitiva ilustração dela. Para essa última ilustração definitiva e com as últimas artes aplicadas, a minha ideia para esse desenho especial, eu tava querendo aplicar algo simples e casual e captasse a beleza dela. Essa foi uma das minhas principais ideias, mas uma outra coisa que eu tava pensando era ela te cumprimentando com um abraço. Mas como a ideia era ser um presente de Dia das Mães, então eu acabei deixando essa ideia de lado. Então a pose casual foi a que eu acabei optando por fazer. As roupas também eu quis deixar casual. E como sempre, eu precisei dar alguns ajustes para deixar mais bonitinho a line work. Partindo para deixar os detalhes que eu costumo fazer, as cores do corpo, como são rosinhas,
Então eu precisei tomar cuidado com isso. Já que, como eu comentei, é uma cor bem delicada. Então eu tive que me atentar a esse detalhe da cor, com o tom da luz e sombra, principalmente para a parte do cabelo, já que eu tava querendo deixar belo e natural. Eu não cheguei a somar o tempo que eu gastei fazendo essa ilustração, mas como foi algo simples, então o tempo que eu gastei fazendo isso foi em torno de 4 a 5 horas. Só uma curiosidade para vocês saberem.
Então, esse é o resultado final da ilustração da Fursona da minha mãe. O que acharam do resultado? Agora eu vou enviar as artes e ver o que ela acha desse presente que eu fiz pra ela. Bom, no final das contas, a minha mãe adorou a Fursona que eu criei, então o design e a ilustração estão aprovados. E eu sei que você deve estar assistindo esse vídeo nesse momento, então eu quero te mandar um abraço e te agradecer por tudo que você fez por mim. Eu sou eternamente grato por tudo que você fez por mim nesses últimos anos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo diferente. Eu de verdade não achei que o design dela fosse ficar tão charmosa e linda. Eu de verdade gostei muito de poder criar essa Fursona. Muito provavelmente essa não vai ser a única vez que eu vou estar fazendo algumas ilustrações dela. Quem sabe mais ilustrações dela não acabe vindo no futuro. Enfim, se tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E compartilhe com seus amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!